tipos de energia. Então, essas são as habilidades da semana passada, tá? Só para vocês terem a ideia. Nós falamos dos tipos de energia, tá? Nós comentamos a respeito das transformações, ó, da mecânica em elétrica, da eólica em elétrica, da biomassa em elétrica, não é isso? Mostramos aí uma placa fotovoltaica, mostrei também aquele videozinho com relação à parte da energia. Pessoal, a aula da semana passada tá no YouTube, tá? Então é só acessar lá Glauco Tonello no YouTube e pegar pela data. Então toda semana eu gravo e coloco lá, tá ok? Tem uma galera entrando. Vai lá. Então beleza, sem problema nenhum. Até tem duas coisas que eu queria mostrar para vocês, tá? Antes, deixa eu abrir aqui a parte da... Pessoal, olha que beleza, o pessoal tá entrando mesmo para valer. Pessoal, vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Pessoal, no YouTube, tá, ó, rapidão. Se vocês pegarem lá o Glauco Tonello, aí tem as aulas da semana passada aqui, então toda semana é só vocês acessarem aqui, tá? E aí vocês conseguem assistir as aulas de novo. Que por sinal, tem até as aulas do ano passado. Tem algumas aulas da minha esposa, algumas aulas de conceito de ano-luz, ó. Todas as aulas do ano passado tá aqui, ó. Contanto que até no comecinho do ano passado, que estava diferente, eu acabei explicando a velocidade média aqui na própria lousa de casa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Outra coisa que eu vi que ontem eu estava tão atarefado que eu acabei não conseguindo colocar a aula para vocês, tá? Então é o seguinte, vocês têm acesso aqui à programação dos alunos, tá? Então vocês pegam aqui e colocam a data que vocês quiserem, tá? Então aqui está 1/3 até 5/3. Ensino médio, se você quiser só a primeira série ou todos, tá? Então no caso aqui, primeira série, todas as aulas, tá? E aí, ó, exportar no Excel, aí ele vai baixar para vocês certinho, tá? Então vocês conseguem acessar aqui e observar. Contanto que a aula hoje aqui, ó, às 15h30 vai ser língua portuguesa, às 16 física e às 16h30 tecnologia. Tá? Então já aparece para vocês aqui bonitinho, tá? O Excel é meio complicado, né? No celular, tá? A gente sabe disso, qualquer coisa você pede para alguém, ou se não, você visualiza aqui mesmo, tá? Qualquer coisa você olha aqui, ó. Tá ok? Você já vai ter ideia da aula que vai ter no dia. Porque muitas vezes eu não consigo fazer, estou realizando outras coisas, que nem teve reunião de manhã, teve reunião à tarde, então às vezes fica difícil para a gente colocar, então qualquer eventualidade onde vocês entrem lá, tá? E peguem as aulas numa boa. Ou qualquer coisa, os professores no começo da tarde eles comentam, tá? Então, voltando aqui, semana passada foi comentado lá no Centro de Mídias usos sustentáveis de energia, e aí eu preferi falar, deixa eu comentar um pouquinho com eles de transformação de energia, então, tá? Então a ideia aqui é o seguinte, tá? Quando você tem um determinado aparelho, uma fonte geradora, qualquer coisa, tá, pessoal? Vocês necessariamente, para que eu quero um chuveiro? Eu quero a parte térmica da água, que por sinal, a parte térmica da água, tá? É o que mais consome energia. Tudo que é térmico, tá? Na casa de vocês, é o que mais consome energia, tá? Então vamos lá o seguinte, chuveiro. O que eu quero do chuveiro?
que ele transforma em energia elétrica, e passe para a energia térmica, tá? Se eu pegar aqui a geladeira, eu quero elétrico em térmico. Então, por exemplo, se eu abrir a porta da geladeira e largar aberto um tempo demais, né, ele vai consumir mais energia elétrica, porque a parte térmica, tá, que você quer baixa temperatura, vai entrar ar quente, então ele vai acabar trabalhando mais do que o normal, tá? Tipo aqueles caras que ficam assistindo, né, o que quer comer ali na geladeira, fica assistindo para ver o que tem, tá? Não é recomendado. Quando você pega os outros, tá? O que eu queria até falar aqui, ó, a fotossíntese, que pega energia luminosa e transforma em química, o carro elétrico, que pega energia elétrica e transforma em mecânica, tá? O carro, a combustão, gasolina, diesel e álcool, é energia química e mecânica, perde-se muito. Ó, esse aqui é legal de comentar, ó, dos carros. Eu quero a parte mecânica, mas o motor aquece, energia perdida. Ele faz barulho, energia perdida. Ele faz atrito com o chão, energia perdida. Então o rendimento dele é muito baixo. Os carros elétricos vão tomar conta, não sei quando, né? O problema ainda fica na parte de você ter autonomia do carro e, consequentemente, carregar, mas isso, eu acredito que com o tempo vai sanar, tá? Onde o rendimento dos carros elétricos é muito melhor, tá? Então, quer dizer, qualquer aparelho que vocês pegarem ou qualquer situação tem uma transformação de energia. E o legal é tentar reconhecer essa transformação, tá? E aí, esse aqui, ó, esse próximo slide, até coloquei no chat na aula semana passada. Quando nós temos a ideia é que a gente consiga fontes renováveis de energia, ou seja, a gente aproveita, tá, a sustentabilidade de utilizar alguma coisa da natureza, tá? Que é o caso da hidrelétrica, da eólica, que se aproveita o vento, a parte solar com as placas, tá? Então, quer dizer que a gente aproveita coisas já da natureza, diferentemente as não renováveis, que é o que a gente tem que cair fora, tá? Que é o caso do petróleo, gás natural, carvão, tá? Então, a sustentabilidade está em cima das condições mais renováveis possíveis, tá? Tudo bem que acho que até comentei semana passada da hidrelétrica, ela alaga inicialmente, mas depois do alagamento ela não é renovável, tá? Aí voltei aqui a colocar algumas condições, tá? Então, potencial transforme cinético, uma usina termoelétrica de movimentar a turbina, que acho que vocês viram até na semana passada, com tudo os simuladores, tá? Então, eu só estou recordando aqui, tá? A gente viu também com relação ao skatista, né? Que é a troca de energia potencial com energia cinética, só condição mecânica. Aliás, né, nós gastamos energia química do nosso corpo para realizar. Aí nós fizemos, opa, foi demais. Aí nós fizemos aquela do looping, que eu mostrei para vocês até com um copinho, né? A gente foi respondendo, tá? E a ideia agora, tá? É de trabalhar com essas duas habilidades, tá? Que por sinal é a mesma que eles vão trabalhar à tarde, mas olha, pelo que eu vi semana passada, eles foram bem superficiais, né? A gente acaba comentando bastante aqui, tá? O primeiro é o principal, que é elaborar previsões, cálculos a respeito de movimentos de objetos na Terra, no sistema solar e no universo, com base em análise de interações gravitacionais, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, tá? Que é o que eu quero fazer mais aqui, tá? Agora eu preciso fazer um levantamento prévio com vocês, tá? E aí, eu vou fazer essa pergunta aqui, ó. Vou até aumentar. O que vocês sabem? Vocês, por favor, respondam no chat, por favor. Aqui, ó. Numa viagem de Barra Bonita até São Paulo. João saiu de Barra Bonita, percorreu até a cidade de Botucatu, percorrendo 55 quilômetros. Depois percorreu mais 135. Chegou na cidade de Boituva. E depois percorreu mais 110 até a cidade de São Paulo. João percorreu qual distância na viagem toda?
tá? Respondam, por favor, no chat para mim, para eu saber o quanto vocês conseguem ter de ideia em relação a isso. Pessoal, sempre o seguinte, tentem sempre realizar, porque a gente só vai perceber, a gente aprende muito mais quando a gente erra, tá? Nicolas, o número está certinho. A unidade é que não ficou certa. Desculpa se eu falei para todos, né? Isso, é. Beleza, Gustavo e Bruna. O, o Nicolas também estava certo, tá? Só a unidade que tá. Isso, é exatamente. Pessoal, o espaço, tá? Que até depois a gente vai falar melhor, ó, Space, alguns de vocês provavelmente já viram como delta S, depois eu vou escrever mais para baixo, tá? Eu só vou me utilizar dele porque não aparece o delta, não aparece os valores aqui, então é mais fácil copiar. Então quer dizer que ele percorreu 55 quilômetros, tem alguns que até fazem assim, ó. Não tem problema, tá? Quiser colocar a unidade junto, então percorreu 55, depois 135 mais 110, totalizando 300 quilômetros. Pessoal, cuidado com a unidade. Eu falo isso aí porque quilo é 1.000, tá? Quilômetro é 1.000 metros, tá? Que nem acho que se eu chegar para vocês assim, me tragam 1 quilo de pedras, o que vocês trariam? Ah, professor, acho que eu fiz a pergunta semana passada, né? Aí vinha as pessoas falando, não, tá 1 quilo, não é 1 quilo de pedra, eu vou lá na balança, tal. Não, quilograma de pedra, sim. 1 quilo de pedras é 1.000 pedras, tá? Parece meio confuso isso inicialmente, tá? Mas é que nem aquela da língua portuguesa, né? A gente acaba tentando corrigir esses erros, alguns aceitam, outros não, né? Tá? Mas a ideia de colocar a unidade certa. Cuidado, tá? Cuidado, bastante cuidado com 1 quilo sozinho, tá? Tentem perceber isso todas as vezes, tá? Vamos lá, o seguinte. Ao realizar a pergunta acima de Barra até São Paulo, você deve ter notado que existem elementos presentes que indicam grandezas físicas acompanhados de uma unidade de medida. Pessoal, quando a gente fala da unidade, é um negócio padrão que serve de informação minha, tá? Ou de alguém para outro, tá? E essa pessoa, na hora que ela pegar, ela tem que saber, tá? O que ela está tratando, ok? Lógico que nem eu falei agora do quilograma aí para vocês, você não vai lá, me vê 300 gramas, ou você vai lá, 1 quilo de tomate, você não vai falar, dificilmente a pessoa vai falar quilograma. Lógico, você falou, outra pessoa entendeu, ótimo. O problema é na hora que você está em qualquer local que seja oficial, aí você vai ter que escrever correto, tá? Então tenta entender essa diferença, não é que, nossa, Cláudio, você tem que falar certinho em todo lugar, não. Na hora que for um negócio oficial, que você precisa escrever para outra pessoa ter a identificação correta, aí sim é legal. Tá acompanhado de uma medida. Então aqui, ó, um valor, tá, com uma unidade. Opa, foi junto. Com uma unidade, que é o quilômetro. Como você definiria a grandeza física? O que elas representam? As unidades, o que indicam? Então aí nós temos o seguinte, a grandeza física são características físicas do objeto, que podem ser medidas qualitativamente ou quantitativamente, tá? Tempo, espaço e velocidade é o que a gente vai ver mais. E as suas unidades de medida, tá? E essas grandezas físicas
tem a unidade em metro, quilômetro, segundo, quilômetro por hora, que é a velocidade, tá? E aí, acho que fica legal o conceito aqui da distância, tá? Então, você tem um item numérico, tá? Com uma unidade, tá? Então, tempo, espaço e velocidade, nós temos aí uma característica física, tá? De deslocamento. Agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Antes de falar mais de unidade deles, eu quero mostrar um negócio para vocês. Então, eu vou interromper o compartilhamento desse para ir nesse. Pessoal, é um simulador, tá? Por sinal, depois eu coloco o link para vocês na sala, tá? Tem dos mais variados aqui, ó. Tem um monte de coisa. Aqueles que gostam de física, de ciências da natureza, se encanta aqui com essa condição. Eu vou mostrar alguns casos aqui, por exemplo, para vocês, que nem aqui do movimento. Então, vamos lá. Então, tem um carrinho, tá, ó, que está no movimento uniforme, 72 km por hora. Tá numa... Deixa eu voltar aqui, que eu acho que ele... Acho que eu cliquei a mais do que deveria. Então, vai lá, ó. Tem aqui um gráfico espaço, tempo, tá? Depois aqui, ó, ele bem lento. Olha o que está acontecendo no gráfico. Tá? Ele está ficando mais deitado. Então, eu tenho um gráfico de espaço, tempo. Quanto mais deitado ele tiver, eu gasto mais tempo, que é o eixo X, e menos do eixo Y, que é o espaço. Então, o gráfico é legal de você ver. Para a gente aqui é sempre a direita, né? Eu acho que eu vou mostrar a direita, vai aparecer para a esquerda para vocês. Tá? Porque nós estamos ao contrário. Então, para a direita, você só gasta tempo. Eu vou deixar ele finalizar um outro a 7,2 km por hora e 2 metros por segundo. Agora ele foi com 25,2, é um intermediário. As velocidades são constantes, o movimento é uniforme. Tá? Se eu pegar os três aqui com aceleração, tudo bem que a gente não vai falar da aceleração hoje, aceleração é igual a zero aqui no caso, porque não tem alteração de velocidade. Eu quis mostrar para vocês a razão aqui, ó, que aparece velocidade em quilômetro por hora e aparece também em metro por segundo. E as razões gráficas, as diferenciações de acordo com a alteração de velocidade. Quanto mais rápido, mais em pé ele vai estar ali. Tá, ó, 43. Tá, ok? Depois, se vocês quiserem mostrar ou observar mais vezes, esse é do movimento uniformemente variado, ó, onde ele altera a velocidade, tá? Vai ser num outro momento, tá? Tem aqui dos mais variados, ó, condições, tá? Campos gravitacionais. Acho que é até legal aqui de mostrar um lançamento horizontal e oblíquo, já que a gente está falando de tipo de movimentação. Tem do macaquinho. No lançamento oblíquo, que é o mais laranjinha, você deu a comida para o macaco, tá? Enquanto ele tem a queda, ele tem a ida para a direita. Isso é um lançamento horizontal. Tem também aqui precisa atingir o alvo. Tá? Então, você tem os dados aqui de espaço e velocidade nos dois eixos. Tá? Aqui do lançamento oblíquo, que é aquela onde acertar o alvo. Lança a granada, tem o lançamento oblíquo. Tá? Então, quer dizer, são os tipos de trajetória que a gente pode ter. Não estou nem pensando tanto no cálculo, tá, galera? Estou só mostrando para vocês os tipos de trajetória, para vocês terem uma ideia. Que nem aqui, ó. Se eu pegar
e abriu a condição do furo, ó, ele vai alterando conforme a pressão da água vai diminuindo, ó. Por exemplo. É legal a gente ter uma ideia. Por exemplo, você vai fazer um sistema de irrigação, você já vai ter uma ideia, pelo menos nesse sentido, tá? Então a ideia é mostrar aqui para vocês os simuladores, depois eu coloco lá. Tem um monte aqui de constelação, tem várias coisas aqui que é legal depois vocês fuçarem, tá? Em algumas aulas eu até utilizo, como é agora, tá? Vamos voltar ali. Pessoal, tudo bem até agora? Sim, tudo bem. Tá? Tudo bem, sir. Então tá, joia. Vocês estão conseguindo ver agora aqui Sim, a tela do PowerPoint de volta? sim. Estamos vendo. Então tá, joia. Vamos para a próxima etapa, tá? Com o objetivo de padronizar a unidade de medida que deve ser utilizada para representar determinada grandeza física, foi estabelecido em 1960, durante uma conferência de pesos e medidas, o Sistema Internacional de Unidades, tá? Conhecido como SI. Aí fala para fazer uma pesquisa, vou fazer uma pergunta, se vocês souberem, vocês comentam. Alguns de vocês vão saber algumas delas, tá? Utilizadas mundialmente, sistematize os dados encontrados em uma tabela. Então nós temos as grandezas físicas, tempo, espaço e velocidade. Que unidade eu posso utilizar de tempo? Posso utilizar metro como unidade de tempo? Quais seriam as unidades possíveis de tempo? Seriam horas, minutos? Horas. Minutos. O hora é minúsculo. Hora. Minuto. Segundo. Pessoal, dia é, semana é, ano é, década era, tá? Só são condições maiores ou menores, que nem você vai pegar no Fórmula 1, milissegundos, tá? Por exemplo, que já é uma subdivisão, tá? Mil é 1000 vezes menor que o segundo, tá? Então nós temos os demais, esses três são os principais que a gente vai utilizar, tá? E a unidade usada mundialmente é o segundo, tá? Então, não é maiúsculo e sim minúsculo, tá? Vocês vão entender e falar, puta, porque o cara é chato, né? Porque tá falando toda vez. Porque pode confundi-los e confundir com as questões corretas, tá? O espaço. E agora? Vocês falaram uma agora há pouquinho. Não, quilômetro. Quilômetro. O que mais? Metro. Metro. Centímetro. Metro. Tem mais algum? Centímetro. Milímetro. Isso, tá certo, tá? É que eu tô tentando ajeitar aqui, ó. Centímetro e milímetro. Tá? Pessoal, a distância daqui até uma estrela, o Sol é uma estrela, tá? Mas vamos pegar até Betelgeuse, por exemplo. Você não vai mais falar nem quilômetro, nem metro, nem centímetro, nem milímetro. Você vai falar em outra unidade. Qual seria ela? Alguém? Anos-luz. Anos-luz, tá? Como vai ter só astronomia no segundo semestre, eu só estou comentando agora. Acho que eu nem vou escrever aí, tá? Que depois a gente vai falar certinho. Mas toda vez que tiver ano-luz, tá? É condição de distância. E a unidade é o metro. E agora a velocidade, qual que vocês estão
Quilômetro por hora? Isso, quilômetro por hora é o mais utilizado, tá? Aí nós temos o seguinte, eu posso colocar milímetro por mês, por exemplo? Não. Por exemplo, o crescimento de uma folha, de uma árvore, ou do caule, você não vai falar em quilômetro por hora. Não. Pode, É pode verdade, é sim. verdade. Vai falar em Pessoal, centímetro. pode, Vai tá? falar centímetro por semana, algo assim. É questão milímetro ou centímetro por mês, tá? Tanto faz. Eu até saí bem fora mesmo, tá? Para vocês entenderem que tem razões completamente diferentes, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu coloquei e não é, vamos falar assim, uma coisa que não existe. Existe. Você vai medir, às vezes, um crescimento de alguma coisa, uma análise do crescimento de uma planta, de um animal, que seja, tá? Ele não vai crescer em quilômetro por hora, tá? E a unidade que a gente utiliza é metro por segundo. Agora é o seguinte, o que que significa, ó, o quilômetro por hora? Por exemplo, se eu tiver 100 quilômetros por hora, significa que cada hora ele anda 100 quilômetros. Ah, mas e se ele tiver um movimento com menos de uma hora? Óbvio, tá? Aí nós vamos ter que equacionar isso de acordo com o tempo que a gente correlacionar, tá? O metro por segundo. Por que metro por segundo? Tá? Porque a razão do carro, dos carros na cidade, das pessoas andando, não poderia ser em quilômetro por hora, teria que ser em metro por segundo, porque são razões muito pequenas. Você vai pegar espaços pequenos e tempos pequenos, tá? Essa é a ideia. Aí vocês vão pegar o seguinte, o que que é cada um? Acho que essa slide vocês já viram do outro dia, vocês vão lembrar certinho, tá? Vocês estão lembrados deles, não é isso? Sim, sim. Pessoal, o que que é o espaço? E vem como S maiúsculo. Agora vocês vão entender por que eu falei o Szinho minúsculo lá do tempo, não colocando maiúsculo. Porque pode confundir com aqui, é outro símbolo, tá? Espaço é o local onde um corpo se encontra na trajetória. Que nem nesse caso aqui. Eu poderia simplesmente ter um S. Ter um S igual a 132 metros. Como poderia ter um S igual a 155 metros. Como eu poderia ter um S igual a 427 quilômetros. Tá ok? Que são essas três condições aqui em cima. Tudo bem, pessoal? Vocês lembram Tudo, professor. vocês lembram o que significa o 132? Sim, sim, é do número da casa, Isso, mas o que que o número da casa que representa mesmo? é desde o A início da distância rua. do início da rua. Isso, É. então quer dizer que eu sei que até o início da rua, essa construção está 132 metros. Esse aqui está 155 e no caso aqui da estrada está 427 quilômetros do início dela. Tá? O que que é variação de espaço? Tá? Variação de espaço é quando você varia de uma posição para outra. E nós fizemos isso também naquela enquete. Tá? Então, o que que é variação de espaço? É a diferença entre a posição final da posição inicial. Tá? E aí, eu vou ter o seguinte. Eu até preciso colocar alguma coisa que diferencie, porque pensou eu colocar aqui, ó, S menos S, tá? Que é a diferença, um menos o outro. Então, normalmente o inicial é S0.
Tá ok? E aí nós vamos pegar o seguinte. Se eu pegar aqui uma saída da casa 132 até a 155, quanto nós vamos mandar mesmo? Se eu sair da casa 132 e ir para a casa 155, quanto que vai andar mesmo? Vai andar 23. 155 menos 132, ou seja, 32 23. metros. 23, né? 23 23. metros. 23. Isso. Agora, e se eu falasse para vocês, ó, sai da casa 155 e vai para 132? Eu vou ter voltado esses 23 metros. Então, olha o que vai acontecer. 132 menos 155. Olha o que vai acontecer. Vai aparecer um negativo. Mas por que o negativo? Ó, você vai andar menos 23 metros? Não. Significa que eu oriento que daqui para cá é positivo, tá? Ou a favor da orientação da trajetória. Agora, se eu vier daqui para lá, eu estou no lado oposto. Então, eu consigo informar através do número e sinal o lado que está indo o carro, pessoa, que seja. Tudo bem? Tá? Se for o caso, o normal seria do centro para o bairro e do bairro para o centro. Mas nem sempre dá certo isso, porque colocaram as numerações erradas em alguns locais. Mas o certo seria, o número menor seria voltado, você já sabe a ideia, que o centro da cidade. Pessoal, o tempo seria o quanto é utilizado para realizar um movimento. Que aí pode ser segundo, hora e tudo mais, tá? Velocidade, pessoal, é o seguinte, eu vou comentar duas vezes, eu estou aqui com 2 minutos e pouquinho, tá? Ele tem uma formulinha, velocidade ΔS por ΔT, ou as outras combinações aqui, tá? A gente já está finalizando. Quilômetro por hora para metro por segundo eu divido por 3,6. E daqui para lá, ao contrário, 3,6. Então, só rapidão aqui, tá, para comentar com vocês. Vamos falar assim que eu tenho 108 km por hora. Então, quer dizer que ele anda 108 km por hora. Só que se eu dividir por 3,6, eu vou ter 30 metros por segundo. Ou seja, cada segundo anda-se 30 metros. Aí você olha, pô, na estrada 108 km por hora está correndo? Aí a pessoa fala, não, na estrada tá legal, 108 km por hora, tal. Na hora que você divide e traz que 30 metros a cada segundo, vocês têm noção de cabeça quanto que é 30 metros? Não. Dá para pegar 3 Não, casas. isso. Se vocês pegarem numa casa 160 e até 190, por exemplo, é 30 metros. Num segundo. Tá? Vocês perceberam que fica bem melhor visualizar em metro por segundo? Tá? Eu sei que ficou um pouquinho confuso, porque eu não expliquei como é que é o 3,6. E sim mais a ideia de você pensar o que é 1 metro por segundo. Tá ok? Na semana que vem vou retomar isso aqui, vou comentar melhor isso com vocês, tá? Interrompeu o compartilhamento. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, tá? Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Na semana que vem vou retomar isso aqui de novo com vocês, para tentar ficar o mais evidente isso para vocês, tá? A razão de velocidade, espaço e tempo. Beleza? Valeu, até a semana que vem. Eu que agradeço. Valeu, professor. Valeu, Valeu, professor. Professor. Tchau. Tchau, tchau. Tá.